Minha primeira noite no cemitério revelou segredos sombrios que nunca poderei esquecer. Eu nunca pensei que terminaria trabalhando como vigilante noturno em um cemitério. Sempre fui cético em relação a histórias de fantasmas e espíritos, mas depois de perder meu emprego na cidade e me mudar para essa pequena vila, não tive muita escolha. O cemitério local estava procurando alguém para trabalhar no turno da noite, e a oferta parecia boa o suficiente para me manter. Na minha primeira noite, cheguei ao cemitério um pouco antes do pôr do sol. A paisagem era tranquila, quase pacífica, com o som distante de corujas e o farfalhar das folhas ao vento. Peguei minha lanterna e comecei a minha ronda. O cemitério não era muito grande, mas havia algumas áreas mais antigas que pareciam não ser visitadas há décadas. Eu estava apenas começando a me acostumar com a rotina quando ouvi um som estranho vindo da área mais antiga do cemitério. Parecia um murmúrio, quase como se alguém estivesse conversando baixinho. O som gelou minha espinha, mas tentei me convencer de que era apenas o vento passando pelas árvores. À medida que a noite avançava, os murmúrios ficavam mais altos e mais claros. Era como se várias pessoas estivessem tendo uma conversa, mas não consegui distinguir nenhuma palavra. Resolvi investigar, mesmo com o coração batendo acelerado no peito. Segui o som até uma velha cripta no fundo do cemitério. A porta de ferro estava entreaberta, algo que eu tinha certeza de que estava fechada mais cedo naquela noite. Com a lanterna tremendo na minha mão, abri a porta e entrei na cripta. O ar lá dentro estava gelado e pesado, como se eu tivesse atravessado para outro mundo. As paredes estavam cobertas de musgo e o chão de pedra estava rachado e irregular. No centro da cripta havia um grande sarcófago de pedra, com inscrições antigas que eu não conseguia ler. Enquanto eu estava parado ali, tentando entender o que estava acontecendo, ouvi claramente um sussurro ao meu lado. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. A lanterna começou a piscar e por um momento tudo ficou em completa escuridão. Quando a luz voltou, vi algo que me deixou paralisado. Uma figura espectral, pálida e translúcida, estava flutuando a poucos metros de mim. Seus olhos eram poços vazios de escuridão e sua boca se movia, formando palavras que eu não conseguia entender. A figura espectral desapareceu tão subitamente quanto apareceu, deixando-me em um estado de pânico total. Com o coração batendo violentamente, corri o mais rápido que pude, quase tropeçando nas lápides enquanto tentava encontrar o caminho de volta. Finalmente, alcancei o quartinho dos vigias, localizado ao lado do portão principal do cemitério, e bati a porta atrás de mim, ofegante e suando frio. O quartinho era pequeno e austero, com uma mesa, uma cadeira e um velho aquecedor que mal funcionava. A luz amarela e fraca do abajur criava sombras inquietantes nas paredes, aumentando a sensação de desconforto. Sentei-me na cadeira, tentando recuperar o fôlego e acalmar os nervos. Enquanto estava ali, a dúvida começou a corroer minha mente. Será que o que eu vi era realmente um fantasma? Ou minha mente estava pregando peças em mim? Horas antes de começar o trabalho, encontrei-me com uma garota que estava conhecendo. Decidimos fumar um baseado de maconha para passar o tempo. Naquele momento, parecia uma boa ideia para aliviar o nervosismo do novo emprego, mas agora eu me perguntava se isso não teria afetado minha percepção. Com a cabeça entre as mãos, tentei juntar os pensamentos. O que eu vi parecia tão real, os olhos vazios, a sensação de frio, os murmúrios, mas poderia tudo isso ser fruto da minha imaginação, amplificada pela maconha? A noite avançava lentamente e o silêncio lá fora era perturbador. A rua, que durante o dia tinha algum movimento, agora estava completamente deserta, aumentando minha sensação de isolamento. A cada pequeno ruído do lado de fora, meu coração disparava, temendo que a figura espectral tivesse me seguido até ali. Peguei meu celular, pensando em ligar para alguém, talvez a garota com quem tinha me encontrado mais cedo, mas era tarde demais e eu não queria parecer um louco. Decidi então tentar manter a calma e aguardar até o amanhecer. Enquanto refletia sobre a situação, percebi que precisava de alguma forma racionalizar o que tinha acontecido. Se fosse realmente um fantasma, eu não seria a primeira pessoa a vê-lo, certo? Talvez algum dos antigos vigilantes tivesse deixado registros, diários ou algo assim. A ideia de investigar a história do cemitério começou a tomar forma na minha mente,
Precisava saber mais sobre aquela cripta, sobre quem estava enterrado lá. Determinado a não deixar o medo me consumir, decidi que, ao amanhecer, procuraria o zelador do cemitério. Ele estava lá há décadas e talvez pudesse me contar mais sobre a história do lugar. Enquanto isso, precisava encontrar uma maneira de passar o resto da noite sem sucumbir ao pânico. Algumas horas se passaram e o relógio já marcava quase 3 da madrugada quando ouvi uma voz de mulher vindo da rua. Olhei pela pequena janela gradeada do quartinho e, para minha surpresa, vi uma mulher encostada na parede ao lado do portão principal. Parecia ser uma moradora de rua, mas eu não tinha certeza. Sentir que havia alguém ali fora me trouxe um estranho conforto. Decidi ir até lá. Talvez conversar um pouco me ajudasse a dissipar o medo. Antes de abrir a porta, ouvi a mulher dizer, como se soubesse que eu estava indo até ela: "Me traga uma pinga, vinho ou algo para comer." Fiquei surpreso e um pouco assustado. Como ela sabia que eu estava vindo? Mesmo assim, peguei o pão que era meu lanche para mais tarde e fui até o portão. Ao me aproximar, vi que ela estava do lado de fora, de pé, mas curvada com as mãos para trás. Quando cheguei mais perto, ela perguntou: "Trouxe o que pedi?" Respondi que só tinha um pão, era tudo o que eu podia oferecer. Ela aceitou o pão com um sorriso estranho, e foi então que notei algo perturbador. Seus olhos tinham um brilho peculiar, e sua voz tinha uma cadência que me fazia arrepiar. Ela começou a falar de forma pausada, quase como se estivesse recitando algo. "A cripta que você entrou guarda uma entidade macabra. Muitos que passaram por aqui sentiram sua presença, mas poucos viveram para contar. Aquele local é um portal para energias que não pertencem a este mundo." Sua voz era hipnótica, e eu não conseguia desviar o olhar. Ela continuou, relatando fatos estranhos sobre o cemitério e a energia que ele emanava. "O zelador sabe mais do que qualquer um. Ele conhece a história deste lugar e pode lhe contar sobre os horrores que aqui ocorreram. Mas evite a cripta, pois a entidade está sempre à espreita." Minha mente estava em turbilhão. Como ela sabia tanto? Quem era aquela mulher? Antes que eu pudesse perguntar mais, ela fez um último pedido. "Deixe-me entrar no cemitério. Está na minha hora." A ideia de abrir o portão me deixou arrepiado, mas algo na sua presença me fez obedecer. Abri o portão e a vi desaparecer na escuridão, seus passos silenciosos se fundindo com a noite. Era muita loucura para meu primeiro dia. Decidi ignorar tudo o que havia acontecido e me tranquei novamente no quartinho dos vigias. Permaneci lá, tenso, até o amanhecer, tentando racionalizar os eventos da noite. Quando o sol finalmente começou a surgir, saí do quartinho com a firme decisão de falar com o zelador assim que ele chegasse. Eu precisava de respostas, e rápido. Já era quase 6 da manhã quando o sol começou a despontar no horizonte, banhando o cemitério com uma luz dourada. A visão dos túmulos iluminados era ao mesmo tempo assustadora e fascinante. A arquitetura do cemitério era maravilhosa, e por um breve momento me senti aliviado por ter sobrevivido àquela noite infernal. Enquanto contemplava a paisagem, ouvi um bom dia e vi o zelador chegando. Ele abriu os grandes portões com cuidado, desenrolando a corrente e os cadeados que mantinham o lugar seguro. Assim que ele entrou, me aproximei e comecei a descarregar tudo o que tinha acontecido comigo durante a noite. Antes que eu pudesse terminar a primeira frase, ele levantou a mão e disse: "Calma, já tomou um cafezinho? Vamos tomar um café e conversar antes de eu iniciar meu turno." Concordei, aliviado por ter alguém para ouvir minha história. Sentamos em uma mesa simples dentro do pequeno escritório ao lado do portão. Enquanto tomávamos café, ele me escutou atentamente. No final, ele apenas sorriu e disse: "Esse trabalho não é para qualquer um. Poucos que trabalharam aqui relataram tantas coisas como você. Talvez você seja como eu, um iluminado, pessoas com certa abertura ao sobrenatural." Ele então começou a explicar tudo o que eu precisava saber sobre aquele lugar. Falou sobre a cripta e a entidade que lá residia, sobre as energias estranhas que permeavam o cemitério e sobre os antigos vigilantes que haviam sentido a mesma presença que eu. Disse que o cemitério era mais do que um lugar de descanso eterno. Era uma escola para aqueles que estudavam o sobrenatural. "Agora, a decisão é sua", ele disse, olhando-me nos olhos.
Continuar aqui ou pedir suas contas? Eu me levantei, ainda atordoado com tudo o que tinha aprendido. Disse a mim mesmo que uma noite naquele lugar tinha sido o suficiente para saber que aquele trabalho não era para mim. Despedi-me do zelador, agradecendo por sua compreensão e ajuda, e saí do cemitério com a firme decisão de nunca mais voltar. Mas minha realidade era outra e estou trabalhando lá até hoje. Ao olhar para trás, vi a figura espectral da mulher que tinha visto na noite anterior, observando-me do portão. Seu olhar era penetrante e, por um instante, pensei ouvir sua voz sussurrando no vento. Você não pode fugir do que está destinado. Apressando o passo, deixei o cemitério para trás, mas a sensação de estar sendo observado não passou tão rápido. Naquela noite percebi que o mundo é muito mais do que aquilo que vemos. Algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas novamente. E enquanto a luz do dia me envolvia, prometi a mim mesmo que nunca mais me envolveria com o sobrenatural. No fundo, porém, eu sabia que tudo aquilo era apenas o começo. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela.